Eu queria uma grande salva de palmas, por favor, para a nossa co-produtora do que agora é chamada Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, a doutora Paula Domingos. Paula, nós estamos aqui no último dia. Eu queria que a Paula deixasse só um bocadinho, nem que seja ali para a gravação e para tudo. A Paula gosta imenso de falar em público e estava mortinha por fazer isto, de maneira que, pronto, é a oportunidade só para despedir aqui do São Jorge. Bom, foi apanhada à má fila, como se costuma dizer, não é? Mas pronto, tem a ver também com a amizade, para além da questão do trabalho e da relação institucional que existe por parte do Ministério da Saúde, através da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, com o Safe Space, e aqui com a Ana Pinto Coelho e com o João Gata. Portanto, o nosso muito obrigado, o meu, a senhora Ministra também já o disse no vídeo que tiveram a oportunidade de verificar, o nosso agradecimento por esta colaboração, por esta parceria, por esta forma de estar e de encarar a promoção da saúde mental, a prevenção da doença e, essencialmente, a questão de trabalharmos as questões relacionadas com iliteracia em saúde mental. Grande preocupação existe por parte do Ministério em que estas questões sejam questões de fácil entendimento por parte do público em geral e, portanto, isto não é um evento direcionado para profissionais, porque isso temos muitos, não é? Não tem esse caráter. O caráter é informação acessível a todos, informação que todos possam levar, informação credenciada, informação de acordo com aquilo que é a técnica e evidência científica atual e, portanto, aí também este leque de oradores que estiveram durante estes 3 dias aqui e que tivemos a sorte de ter estado connosco e o nosso muito obrigado, o meu pessoalmente em nome também do Ministério e do professor Miguel Xavier, que é o Coordenador Nacional, e agradecer mais uma vez esta parceria à Pinto Coelho e ao João Gata, que têm sido parceiros nesta aventura do Mental e do qual me orgulho muito e nos orgulhamos todos. Muito obrigada. Merece ou não muitas palmas. Queria agradecer à sala que nos está a acolher, à IGEAC e ao São Jorge e a toda a equipa excelente que tem sido. Não há palavras para vocês. Obrigada. Uma grande salva de palmas para toda a equipa aqui da Sala de Cinema São Jorge, para os técnicos lá em cima também. Não há mesmo palavras, porque têm sido incríveis. Depois queria também agradecer aos nossos fantásticos voluntários que têm ajudado e estado aqui a dar o litro para ajudar a pôr isto de pé. Sem eles isto também não seria possível. Uma salva de palmas para os nossos voluntários. Beijinhos para vocês. E quero deixar também claro o agradecimento à super equipa de produção que dá o litro e consegue fazer omeletes sem ovos, mas ficam tão boas. E então queria, a Luísa, não sei se está aí, a Luísa, uma salva de palmas para a Luísa, para a Beatriz, também vão estar alguns, se calhar, provavelmente lá fora a trabalhar. E claro, para nós e para o João Gata, que, claro, ano dentro, 24/7, sempre a trabalhar. Obrigada, João, sem isto não era possível. E todos vocês. Agora passo a apresentar o programa muito rapidamente, para a Andreia não ter este trabalho. Agora fosse o trabalho da Andreia. Estou a brincar. A Andreia é moderadora deste painel, é jornalista da RTP2, trabalha como freelancer para o Jornal Público. Eu estou a ler o que vocês já têm, não sei se já repararam, assim é mais fácil para mim. Identidade, Sexualidade e Direitos Humanos. Em 2021 foi distinguida com o Prémio Gazeta Revelação, recebeu também o prémio com o nome Balo Best, perfeito, atribuído pela Organização das Nações Unidas, com um projeto que junta mulheres, imigrantes e poesia. Integrou a equipa do projeto de investigação do Instituto Superior de Ciências Sociais e Humanas e Políticas da Câmara Municipal de Lisboa sobre trabalho sexual em Lisboa. Muito obrigada, Andreia, por estares aqui connosco. Uma salva de palmas para a nossa moderadora. Depois, isto agora está trocado, Mafalda Ribeiro, a oradora, é consultora de inclusão para a deficiência e autora. A Mafalda tem 38 anos. Tem 38 ou 39? Já tens 39, eu ainda sabia que entretanto fez anos. Parabéns, Mafalda, 39 anos. De uma vida que é uma ode às improbabilidades. Estudou jornalismo, mas foi técnica de comunicação numa empresa de ambiente. Convive com a doença rara congénita osteogénese imperfeita, apelidada de doença dos ossos de vidro. Fez mais de uma centena de fraturas e desloca-se em cadeira de rodas desde sempre. Publicou em 2008 o seu primeiro livro, Mafaldices, Crónicas sobre Rodas. É consultora de inclusão para a deficiência, autora e palestrante. É certificada em storytelling e em coaching internacional. É convidada para falar em público acerca da sua visão otimista da vida em empresas, hospitais, igrejas, escolas e conferências,
e por causa disto criou o projeto Sorrir sobre Rodas e está connosco no Festival Mental. Muito obrigada, bem-vinda. Diana Martins Correia é médica assistente. Diana Martins Correia é médica assistente de saúde pública e delegada de saúde, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do A6 do Oeste Sul. Isto é que as questões das coisas públicas em Portugal têm nomes muito compridos. Realizou trabalhos de investigação na área da lei da saúde mental. Concluiu o mestrado em saúde pública com tese desenvolvida na área de saúde mental e imigração. Fez formações na área da saúde mental na Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Cagliari, em parceria com a Organização Mundial de Saúde, e no King's College, Londres. Fez parte da equipa coordenadora de implementação do projeto Quality Rights da OMS em Portugal. Uma grande salva de palmas, Diana, obrigadíssima por estares connosco mais uma vez. Bem-vinda. Gonçalo Delicado é advogado, é sócio contratado e integra a Abreu Advogados desde 2013, trabalhando essencialmente nas áreas de contencioso societário, contencioso civil, processos de insolvência e de recuperação de empresas. Conta ainda com a vasta experiência em direito de trabalho, assessorando os clientes tanto na fase da contratação como na gestão de recursos humanos, direito disciplinar e contencioso laboral. Tem ainda intervenção em transações e operações em Moçambique, prestando assessoria e apoiando na interligação com advogados da rede internacional da Abreu Advogados. Gonçalo Delicado, muito bem-vindo. Obrigada por estar no Festival Mental. E como os últimos são os primeiros, está sempre uma volta indiferente. Ana Motas Teles é psicóloga, membro efetivo e especialista em Psicologia Clínica e Saúde da Ordem dos Psicólogos Portugueses, com o curso de doutoramento em Neurociências na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Perita externa da Comissão Europeia, membro da Counter Extremism Hub, desculpa se estou a dizer mal, Innovation, Guerra Cognitiva e Radicalization Awareness Network. Trabalha com instituições governamentais e não governamentais de Moçambique no apoio psicossocial, prevenção e combate ao extremismo violento, autora de artigos publicados e comunicações apresentadas em diversos eventos. Ou seja, resumindo e concluindo, para aquilo que nós vamos falar agora, que é de direitos humanos e saúde mental, seguido do filme, que vamos ver que tem esta temática, pode ser abordada de diversas maneiras, muitas mesmo, vai ser problema aqui da nossa moderadora e dos nossos oradores, mas isto é um painel de excelência, eu espero que gostem desta M-Talk e assim fechamos aqui no São Jorge a 6ª edição do Festival Mental, a seguir, claro, com o filme, e depois haverá mais literatura e música noutra sala. Mais uma vez, obrigada São Jorge, obrigada EGEAC, obrigada a todos os nossos parceiros. Boa noite a todos e a todas. Acho que a ideia é ter mesmo uma conversa informal, portanto, se tiverem questões, depois vai haver espaço para elas, ou se por acaso acharem que é mesmo muito importante a questão ser feita naquele momento, também acho que podemos abrir sempre o debate. Eu começava por falar, esta vai ser uma conversa sobre a saúde mental, mas começar por falar sobre a saúde mental em jovens, em crianças, também relacionado com o filme que depois será exibido, que mostra a força do poder coletivo e a força do poder jovem também. E desde então, desde a altura que foi realizado o filme até aos dias de hoje, há muitas dificuldades que se mantêm e nos últimos anos há vários estudos que nos têm chegado aqui na minha cábula. Eu tenho, por exemplo, 2 exemplos que nos últimos anos, por causa da Covid-19, o número de jovens e crianças que tiveram contacto com a pedopsiquiatria aumentou quase 50%. Outro estudo, por exemplo, divulgado pela Unicef, mostra que 1 em cada 5 jovens entre os 15 e os 24 anos mostram sinais de depressão. Portanto, até começo por abrir a pergunta a todas, e também ao Gonçalo. É com a ansiedade, Covid-19, questões ligadas com o digital, a guerra, que novos desafios é que são agora colocados à saúde mental dos jovens e das crianças? Mafalda, vamos ter que dividir, acho eu, o microfone. Ok, já vão dividir aí. Certo. Mas... Força. Ok. Antes de mais, muito obrigada pelo convite e boa noite a todos. Realmente, a faixa dos 15 aos 21 é a faixa com maior número de suicídios na juventude. Tendemos sempre a desvalorizar, não é?
São jovens, estão a dramatizar, não sabem o que dizem, e todo este estigma atrasa muito o pedido de ajuda aos profissionais. Com a pandemia, eu também estou na linha SNS 24 desde o início. Tinha que estar a fazer qualquer coisa, não é? Não é à toa que estou em Moçambique também, mas tinha que estar a fazer qualquer coisa, e felizmente estes jovens ligam cada vez mais. Portanto, há muita ansiedade, há muitas questões de ansiedade, de relacionamentos também. Tudo isto mexeu muito, mas eu recordo, por exemplo, o relatório de análise do Fórum Mundial Económico, em que faz ali uma comparação entre os líderes já com 50 anos e os jovens líderes, cerca de 30. E esta ansiedade pelos fatores das alterações climáticas, todas as questões ligadas com o ambiente, sai do gráfico, chega a sair do gráfico para os mais jovens, enquanto que os líderes empresariais, não é? mais velhos, estão preocupados, mas ainda dentro, mas cada vez mais há uma maior preocupação, isso sem dúvida. Portanto, eu acho que nós temos os mesmos problemas, novos fatores a levarem a esses problemas. A ansiedade está lá, as depressões estão lá, vão aumentar também com a pandemia, mas isso também está estudado, minimizamos o impacto, mas temos que melhorar isso, sem dúvida, o acesso aos serviços. Isso sim. E já agora só acrescentar também em relação ao que disse, ou seja, aqui nós, nas gerações mais novas, nós temos variáveis adicionais que os mais velhos não tinham, ou que lidam de uma forma diferente. Nós estamos a falar de uma sociedade em que hoje em dia os jovens têm uma hipersaturação de acesso à informação. Isto para alguém que ainda está a desenvolver os seus mecanismos de coping, é complicado lidar com esta saturação de informação e, portanto, se para um adulto foi difícil, no caso da pandemia, foi difícil para nós lidar com isto, não é? Com tudo o que isto implicou, imaginem para os jovens, não é? Que estão numa fase de desenvolver, lá está, a sua personalidade, os seus mecanismos de lidar com as dificuldades da vida, porque é mesmo isso, a adolescência e o crescer é mesmo isso, e, portanto, lidar com estas variáveis de stress, de ansiedade, numa fase da vida em que se ainda está a adquirir essas ferramentas, as ferramentas para lidar com isso, de facto é ainda mais, é um desafio ainda maior para esta faixa etária. Portanto, de facto, se nos adultos nós verificamos que houve, de facto, ou seja, uma das coisas que estamos a notar, nomeadamente nos cuidados de saúde primários, é que muitas das queixas que agora estamos a receber têm a ver precisamente com o impacto da ansiedade na saúde mental, depressão, portanto, nos adultos. E nos jovens a mesma coisa. Portanto, ou seja, aquilo que verificamos nos adultos, nos jovens está a acontecer também a mesma coisa, porque lá está, mais do que os adultos, ou na geração dos pais deles, portanto, estão a ter têm um acesso, muitas vezes... portanto, muitas vezes, não muitas, assim, eu diria, a maior parte das vezes, sem o filtro necessário para poder avaliar a informação a que estão a aceder, não é? Portanto, e depois é o sensacionalismo das notícias. E eu dou o exemplo, por exemplo, não é? Eu tenho o caso do meu sobrinho que em casa eles tiveram que deixar de ver televisão porque ele começou a revelar sintomas de ansiedade por causa da guerra e das questões climáticas. Estamos a falar de um miúdo de 6 anos. Portanto, a solução que eles tiveram foi, vamos deixar de ver notícias, porque ele estava de facto ansioso. Eu imagino isto multiplicado por tantos outros miúdos, não é? No país e no mundo. Portanto, são variáveis que nós, os mais velhos, não tinham estes estímulos adicionais e eles agora têm, não é? E, portanto, é mais uma carga adicional ainda mais para eles. Eu aqui tenho, quer dizer, na minha qualidade de advogado, tenho pouco a acrescentar, mas gostava de dar aqui 2 notas, uma enquanto pai e outra enquanto advogado, aqui algumas situações que acho que é importante aqui realçar. Enquanto pai, eu tenho 3 filhos, 6, 12 e 15 anos. E nos jovens, só estamos aqui a falar nos jovens, eu acho que a pandemia foi muito, muito difícil de gerir os jovens em casa, os tempos em que estiveram em casa, mas eu acho que está a ser agora mais difícil com a história
das ansiedades, das depressões e da falta de convívio. E onde é que eu chamo aqui a atenção para a falta de convívio e para algumas medidas que se tomaram que eu acho que rapidamente têm de se inverter, ainda não se inverteram, eu acho que só se vão inverter para o ano. Não sei se as pessoas têm consciência, mas os miúdos hoje em dia não têm recreios. Os miúdos não convivem na escola entre eles. E isto cria problemas de integração grandes, porque as pessoas estiveram 2 anos quase sem se ver. Quando chegam à escola têm intervalos de 5 minutos e às vezes nem intervalos têm. E as amizades são importantes nestas alturas. É um ponto essencial para o crescimento das pessoas e inexiste a escola, não dá acesso à criação de amizades. E, portanto, isto eu acho que tem sido uma coisa que, eu pelo menos nunca ouvi muito sobre isso, mas sinto na pele que, hoje em dia, a forma como os miúdos estão na escola é diferente para pior. E os miúdos sentem muito isso. E a parte das relações interpessoais está a criar algumas dificuldades. Em termos de saúde mental, e agora aqui indo para a minha função de advogado e a minha experiência na área do direito de trabalho, ou seja, a solução que se encontrou, e bem, para combater a pandemia foi a questão do teletrabalho. Mas a questão do teletrabalho tem associados alguns problemas e algumas questões, nomeadamente questões de isolamento, questões de depressões, questões de burnout ocultas e mais difíceis de ver. É mais fácil eu, se tenho alguém ao meu lado, posso ter algum problema, e hoje em dia as empresas e muitas organizações já têm um controle muito grande para verem situações de burnout e para detectar. Eu tive uma conferência muito interessante com representantes de empresas grandes sobre o tema da saúde mental nas empresas. Há imensos programas e já muito desenvolvidos em empresas grandes que tentam detectar e perceber se as pessoas estão em situações críticas de burnout para poderem resolver isso nas empresas. E associado às melhorias das condições, as pessoas ficaram muito entusiasmadas com a questão do teletrabalho. Eu tenho sentimentos mistos em relação ao teletrabalho. Acho que o teletrabalho é útil para as pessoas estarem em casa, mas depois retira a parte da socialização no trabalho, que eu acho que é muito importante. Mas o curioso, e isto foi-me contado muito, muito recentemente, é que os mais jovens adaptaram-se muito bem ao teletrabalho, e eu percebo porquê, porque os mais jovens vêm de uma cultura, da cultura do ecrã e do isolamento, que é um tema grande. Os mais jovens passam muito tempo agarrados aos telemóveis e por trás, e têm a sua vida feita através de um telemóvel, socializam muito menos hoje em dia e estão muito agarrados às tecnologias e, portanto, preferem estar isolados atrás de um computador em casa do que estar em ambiente de escritório a conviver com as pessoas. Preferem ter uma reunião em Teams do que uma reunião presencial. Preferem fazer um evento destes sentado num computador a falar para um ecrã e não terem as pessoas a olharem para eles e a verem a reação das pessoas. É muito mais simples isso. E isto criou que hoje em dia empresas que estiveram em teletrabalho muito tempo, quando voltaram ao trabalho presencial, pessoas que disseram: pá, eu presencial não quero, vou-me embora. Eu vim em teletrabalho, eu quero trabalhar em teletrabalho, eu não quero ir para a empresa, eu não quero estar com outras pessoas, eu quero trabalhar. E já houve várias situações de pessoas que, se não é para trabalhar em teletrabalho, não querem. E estamos aqui num festival de saúde mental. Eu acho que estas situações levam a problemas de isolamento, e os problemas de isolamento levam a problemas de depressão e levam a problemas de ansiedade. Eu acho que é importante ter-se isto em mente. Era este o meu contributo sobre esta parte. Boa noite. Concordando aqui com os meus colegas de painel, e podendo só falar, de facto, agora como pessoa, não vou dizer como jovem, né, porque já toda a gente ficou sabendo de idade, e ultimamente ouvi dizer que já estou mais, que sempre que alguém me convida para algum lado, porque já estás nos séniores e não nos júniores, que eu comecei a ficar preocupada. Mas, obviamente que e também não vou falar como pessoa com deficiência, vou falar como pessoa que passou por tudo aquilo que nós passámos, isto no que concerne a Covid. Depois, claro, obviamente que as alterações climáticas vai-se falando mais ou menos delas, depende do período em que estamos, e atravessar isto que estamos a viver na Ucrânia.
que são assim os grandes chavões, dentro daquilo que podemos falar, que tem obviamente aumentado os índices de depressão, de preocupação, de ansiedade nos jovens. Eu estou muito familiarizada com aquilo que se passa na cabeça dos jovens, não sendo psicóloga, porque um dos meus trabalhos que a pandemia fez de facto abrandar é o partilhar, e da mesma maneira que estou com vocês hoje, aqui, poder ir ao encontro dos outros, através do meu storytelling, falar de questões de inclusão, mas também falar de uma perspectiva de noção de identidade, de propósito, e todas as mensagens que para mim fazem sentido passar às escolas. E, portanto, eu já saí da escola há muito tempo, como eu digo, mas ir à escola é algo que é recorrente para mim. E tenho-me apercebido, antes de tudo isto acontecer, que, se calhar, isto depois veio explotar aquilo numa escala muito maior, porque já estava a acontecer nas escolas, como dizia há pouco, esta questão de como é que os jovens se comportam em ambiente escolar, com os amigos, o social deles, o que é que acontece em casa, independentemente de nós sabemos que nós não podemos não há famílias perfeitas, e sabemos sempre que estas questões ainda são mais acentuadas quando estamos a falar de questões de famílias estruturadas. E, portanto, tínhamos aqui conversa que não tinha nada a ver com o painel, por um lado, e se calhar tinha. Mas aquilo que eu me venho a perceber é que os jovens, por culpa das tecnologias, que têm coisas muito boas, mas também têm coisas muito más, há muito tempo que não sabem quem são. Isto é uma questão de identidade. Há muito tempo que a vida deles e a validação deles está em serem comparados a alguém. A loucura do TikTok é nada mais nada menos do que nós, ou a pessoa que está na conta, né, imitar a coreografia de alguém. Não há criatividade, não se educa o espírito crítico, não se procura o indivíduo enquanto ser individual que acredito que veio para cá com um propósito diferente, exatamente para poder fazer a diferença. Independentemente dos dons e talentos e vocações e chamados que todos nós temos. E o que eu me apercebo é que, como nós não sabemos quem somos, não trabalhamos isso, então é-nos muito mais difícil, não é esta questão também de pertença, os jovens vão crescendo um bocadinho à deriva, por mais que tentem encostar-se ali a qualquer identificação, e chega a esta altura em que todos somos apanhados na curva do inesperado, e eu senti que adultos também, e jovens, acho que isto não há aqui uma geração que esteja mais ou menos preparada para isto. O que eu senti foi que nós todos temos uma necessidade gigante de controle. E todas estas questões difíceis fazem com que nós, quer dizer, no fundo já devíamos saber, mas é-nos posta aqui à frente esta coisa de que nós não temos controle sobre nada. E ter que lidar com isso dentro da nossa humanidade, que achamos que somos todos pequenos deuses, mais ou menos na família, nos grupos de amigos, blá, blá, blá. De repente ok, basicamente há poluição no ar, o que é que se passa? Um dia qualquer eu posso acordar e a Terra foi toda com os olhos. Ou há um vírus, de repente amanhã eu estou ligado a um ventilador e a minha vida acaba agora. Portanto, esta noção que estas questões vêm trazer, passam a sublinhar, mas no fundo uma coisa que é a nossa vida diária, que é sem Covid, sem alterações climáticas, sem guerra na Ucrânia, nós todos, a nossa vida normal é assim. Eu estou a falar com vocês agora e se posso sair a porta e não tem nada a ver com a cadeira de rodas e acontecer qualquer coisa e acabou. E, portanto, acho que esta noção de finitude que não temos e depois, como não sabemos quem somos e isso não nos desperta a procurar a finalidade de porque é que estamos cá, veio trazer aos jovens, sim, um túnel gigante de muita escuridão e de muita dor e de ainda mais solidão no meio destas questões todas. Mas para além dos jovens, ou mesmo entre os jovens, a saúde mental cruza-se depois com outras áreas sociodemográficas, psicossociais. Que perfis é que acham que poderão estar mais em risco na questão da saúde mental?
Dentro dos jovens? Dentro dos jovens e também em fase adulta. Por exemplo, Diana, eu tive a oportunidade de ler que a tua tese de mestrado, por exemplo, relacionava a saúde mental com a imigração. Como é que se pode perceber que há perfis que podem estar mais em risco ou que poderão enfrentar mais problemas? A questão da migração, ou seja, no caso, nesse estudo que eu fiz, já havia estudos feitos nessa área, portanto, eu quis transpor portanto, para cá, portanto, fazer cá um estudo também dentro do mesmo tipo. Ou seja, todos os estudos demonstram que existe um maior risco de quem imigra para desenvolver patologia mental. Mas isso tem a ver com o próprio processo de migração. Ou seja, a migração implica uma série de perdas, portanto, vai-se deixar muitas vezes, aliás, passam de um lugar onde estão inseridos, numa comunidade, com uma determinadas crenças, com uma rede social de apoio, e vão deixar, e portanto o processo de imigração implica deixar essa realidade e ir para uma realidade desconhecida, não é? Que, portanto, que muitas vezes é uma cultura diferente, com crenças diferentes, muitas vezes vão para um local onde pode ou não haver uma comunidade da mesma comunidade de origem, e portanto se houver é um fator protetor, ir para um país onde já existe uma rede comunitária do país de origem, mas tem a ver com o processo em si, portanto é um processo altamente estressante. E daí, portanto, se concluir, não é? Os estudos afirmam isso, que a probabilidade destas pessoas desenvolver a patologia mental é maior por causa do processo em si. Claro que sabendo isto, sabendo que isto acontece, que é esta a realidade destas comunidades, claro que isto pode levar o país de acolhimento a estas pessoas, porque necessariamente, se de facto chegarem ao ponto de desenvolver a patologia mental com maior ou menor gravidade, vão implicar cuidados, não é? E, portanto, aqui o que se pretende sempre, num ponto de vista da prevenção, é evitar que cheguem a esse ponto. E, portanto, é de todo o interesse do país que acolhe estas pessoas que hajam programas, por exemplo, de acompanhamento e que facilite o processo de integração destas pessoas. Pode ser programas portanto, da própria comunidade, da freguesia, portanto, junto da comunidade de proximidade para onde se deslocam, e, portanto, sempre com esta perspectiva da prevenção, para não chegar à parte de ser necessários cuidados. Mas isto especificamente dizer que nestas populações não é tanto, portanto, fatores pré-existentes nestas pessoas, mas é o processo em si. Claro que também existe depois aqui um viés, que é as pessoas que imigram, normalmente são as que estão mais aptas psicologicamente para emigrar, porque uma pessoa que à partida não tem os mecanismos para aguentar este processo, porque é um processo de facto muito estressante, de muita ansiedade, quem não está à partida não vai fazer, e portanto quem imigra normalmente já são pessoas que têm maior resiliência do que aqueles que não imigram. Mesmo assim verifica-se ainda assim de facto essa prevalência de patologia mental nas pessoas que decidem emigrar, não é? Com base nisso, sabendo que assim é, portanto, há toda a vantagem e é todo o interesse desenvolver programas específicos para estas comunidades, para prevenir pronto, a patologia mental, um agravamento até de patologias que possam ter prévias, mas, portanto, sempre com a perspectiva da prevenção, que é a perspectiva da saúde pública, daí eu ter feito também este estudo. Sim. Lembrava-me também, não sei se fará sentido referir, muitas vezes também se fala da saúde mental associada à comunidade LGBTI, pessoas trans, que muitas vezes podem estar suscetíveis a realidades muito mais difíceis de encarar. Se quiserem acrescentar nesse sentido ou noutro. A questão é exatamente essa. As pessoas que já estavam, de alguma forma, mais vulneráveis antes daquele momento de crise. A pandemia foi um deles, não é? A guerra da Ucrânia está a ser outro momento de crise, embora seja vivido à distância. Não podemos esquecer também, por exemplo, o trauma secundário, que também afeta a nossa saúde mental. Até mesmo nos jornalistas, que é algo que também não se fala, de estarem a viver isto todos os dias e estarem no local onde está a haver uma guerra. Portanto, há aqui questões que vão explorar estas vulnerabilidades.
a comunidade LGBT, que é, enfim, acaba por ser uma comunidade extremamente frágil, principalmente quando o sistema de saúde para, em que estão a meio de processos, em que finalmente já estavam a ver a luz ao fundo do túnel, em que finalmente iam ver-se exatamente como sempre se sentiram, e travou ou de alguma forma atrasou o processo. E sim, também são questões que têm procurado ajuda, felizmente têm procurado ajuda, mas temos outras questões. Só o facto das pessoas que são de um nível socioeconómico mais baixo já estarem mais fragilizadas, né? Nós temos gente que diz: mas eu não vou trabalhar só porque apanhei Covid, eu tive que ir trabalhar, apanhei Covid e agora eu não vou ganhar, mas eu não tenho dinheiro para comer, assim. E termos que lhes lembrar que havia outros apoios e que sinceramente devem continuar esses apoios, porque a fome continua a existir em Portugal e isto também não dá nenhuma saúde mental às pessoas, não é? Portanto, nós temos estas questões, mas temos também as questões do racismo, por exemplo, tudo o que fosse minorias. Eu também sou mãe, meu filho tem 17 anos e está agora a acabar o 12º, quer seguir direito, mas aquele já nasceu a argumentar, como eu costumo dizer, e caiu muito mal, não é? O meu filho é descendente moçambicano, portanto é preto, caiu muito mal ver irem buscar refugiados à Ucrânia e ninguém se mexeu pelos deslocados internos em Cabo Delgado. E isto sente-se principalmente nestas situações de crise. E, portanto, um adolescente que se consegue manter estável na pandemia, lidar com o stress de exames e tudo mais, e depois é confrontado com isto e com vários vídeos a dizer: pois, se fôssemos loirinhos e de olhos azuis já nos tinham ido buscar, não é? E portanto, todas estas minorias acabam por sentir na pele a exclusão, a injustiça social. E todas estas questões de saúde mental que têm a ver com o estigma acabam depois por também me dizer a mim muito respeito, porque são fatores de risco de radicalização. E depois assistimos aos lobos solitários, assistimos aqui a algumas situações que bastava olharmos para as pessoas como pessoas. Okay? Nós não, quando vemos uma pessoa com algum tipo de deficiência, achamos que não corremos perigo com aquela pessoa. Mas é uma pessoa. E sente-se excluída. Não é por uma questão de ser ou não um fator de radicalização, é por uma questão de direitos humanos. A pessoa tem direito a ser vista como pessoa. Não é uma pessoa deficiente, não é uma pessoa com deficiência. Não é? Eu também não sou a Ana dos óculos, a Ana, enfim, seja lá o que for. Eu sou a Ana. Então, passa muito por isto. As pessoas que sentem que não são vistas, de alguma forma não têm voz, não têm como agir sobre o problema e que sentem que, mesmo tentando, não conseguem. E isto nós vemos também no filme, tentar encontrar a sua voz de forma a ser ouvido, porque a voz sempre lá esteve, mas o conseguir fazer-se ouvir. E isto, essencialmente, é o que mexe com a saúde mental e também com a construção de identidade, que a Mafalda dizia muito bem. Porque eu tenho que ir colocando estas questões, eu tenho que ir falando destas questões para também ir recebendo feedback e ir percebendo a que grupo é que eu pertenço. Porque a adolescência é isto, a que grupo é que eu pertenço. Para depois perceber que eu não quero grupos, eu quero ser eu. Não é? Mas primeiro tenho que pertencer a um, para depois ganhar aqui este empoderamento, que também é o que falta muito na promoção da resiliência na sociedade, este empoderamento para que todos tenhamos voz, mas que não seja uma cacofonia, não é? Que consigamos ouvir-nos uns aos outros. Por outro lado, por exemplo, nos últimos anos, penso que até foi no ano passado, a Ordem dos Psicólogos alertou para a falta de profissionais no Sistema Nacional de Saúde. E é comum ouvirmos queixas do tempo de espera nos hospitais públicos para uma consulta com um psicólogo ou um psiquiatra, etc. E, por outro lado, os preços impraticáveis nos hospitais privados. Diana, se lhe perguntava, enquanto médica, a resposta médica é suficiente? O que é que se pode melhorar? É assim, para os números que nós temos, não é? Portanto, o levantamento da prevalência de patologia mental está feito e é conhecido, os cuidados são claramente insuficientes.
Ou seja, e temos depois os vários níveis de cuidados, não é? Podemos falar do nível hospitalar, mas partilhando mais a minha experiência a nível dos cuidados de saúde primários, nós verificamos, por exemplo, que muitas das patologias que são consideradas patologia mental leve, portanto, patologia mental leve, dentro das expressões e ansiedades, poderiam ser perfeitamente tratadas e acompanhadas nos cuidados de saúde primários. Não há condições para isso. Estamos a falar, eu dou o exemplo do meu ACES, nós, para um conselho de 70, quase 80 mil pessoas, temos uma psicóloga, com uma prevalência de ansiedade e depressão grande, portanto, que é uma questão a nível nacional, portanto, passa-se o mesmo a nível nacional. E, portanto, este tipo de cuidados que poderiam ser prestados a nível dos cuidados de saúde primários, e, portanto, não precisaríamos depois de estar a recorrer a níveis mais especializados, por exemplo, não é possível, porque não há. Portanto, estão identificadas quais são as necessidades, estão identificados que profissionais é que seriam necessários, os rácios estão identificados, as patologias estão identificadas, falta agora, de facto, é apostar na contratação de profissionais, não é? E as políticas de saúde mental também estão definidas, sabemos quais são os modelos que funcionam. Portanto, temos a experiência, portanto, e não são modelos atuais, são modelos que já existem há décadas, mas que estão comprovados que são de facto esses que funcionam, que são os modelos de proximidade. Portanto, estão identificados, os levantamentos estão feitos, o diagnóstico de situação está feito e agora falta o resto, não é? E de facto não está, os cuidados que nós temos neste momento, a oferta que nós temos neste momento está aquém do que seria necessário. E nós sentimos isso, qualquer um de nós não é se sinta. Portanto, eu se precisar de um cuidado de psicologia neste momento, não posso, num centro de saúde, eu vou ter resposta daqui a quanto tempo. Portanto, ou recorro ao privado e, de facto, aí o custo, não é? Diferencia logo quem é que vai recorrer ou não, quem pode recorrer ou não. E depois aí também existe, lá está, existe a discriminação económica de quem pode recorrer ou não é? Isso depois também tem esse impacto, não é? E, portanto, precisávamos, obviamente, de reforçar a todos os níveis. E aqui, uma vez mais, sobretudo no nível comunitário, porque é esse o modelo que, de facto, está demonstrado que funciona, não é? E o modelo de proximidade, uma vez mais, porque muitas dos diagnósticos são tratáveis e são perfeitamente acompanhados por profissionais de saúde dos cuidados de saúde primários ou de equipas comunitárias e, portanto, está identificado, falta o resto. Falta reforçar essas equipas ou até construí-las do zero, porque também são poucas as equipas comunitárias multidisciplinares que ainda que já estão no terreno e, portanto, precisamos de caminhar muito mais. Ana, queres acrescentar uma coisa para além da contratação? Sim, eu só queria acrescentar que nós temos 1000 psicólogos no SNS. Nos cuidados de saúde primários, 250. Nós temos gente que liga para o SNS 24 a pedir para fazer as consultas na linha, sabendo que não é possível, porque quando pedem as consultas ao médico de família, ele diz, vai demorar tanto tempo, tome isto e não vale a pena estarmos a mandar para lá, porque nem para o ano você é atendido. E é isto que temos atualmente a nível de saúde mental. Ou não existe o psicólogo, ou não existe sequer a referenciação para o serviço, porque vai levar tanto tempo que é preferível dar a medicação, que também não chega e que não vai à origem, e, portanto, começamos a prender a pessoa à medicação sem necessidade, que aumentou o consumo, que já sabíamos, porque cada vez que há uma crise há um aumento. Mas eu pergunto, sendo que temos uma nova vaga, está bem que estamos vacinados, etc., portanto, mas é muita gente, embora seja mais suave, e nós sabemos que o pico da saúde mental vem a seguir ao pico da crise. Quando a crise termina, aí temos aqueles que estiveram em fase de resistência, não é? Que também vão apresentar aqui sintomas. Temos as pessoas que já tinham as vulnerabilidades, os esquizofrénicos, os bipolares, descompensam enormemente em cada pico portanto, vamos ter uma sobrelotação de pedidos. E continuamos, porque temos um concurso aberto, mas não se termina. A questão, não é? A Diana dizia que é preciso contratar. Eu diria que é preciso terminar o concurso que está aberto. Há anos. E nem com a pandemia se terminou o concurso.
Portanto, é preciso termos psicólogos disponíveis. Somos mais de 24 mil. E não é por ser um cargo de função pública, é mesmo pelo perfil do psicólogo, está tudo prontinho para mexer. Okay? Está tudo mortinho por poder fazer alguma coisa, principalmente numa situação de crise. É o nosso tipo de perfil. Mas não temos gente suficiente no SNS, não é por falta de vontade, é mesmo porque não se termina o concurso. Eu acho que os temas da saúde mental, de facto, são quase um tema tabu. E isso tem várias implicações nesta história da falta de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde e psiquiatras, que são temas diferentes. Quem vai a um psicólogo ou a um psiquiatra são razões distintas, mas a falta de apoio na saúde mental nos serviços públicos é gritante. E eu acho que isso é porque os problemas de saúde mental ainda são um tabu. Ninguém gosta de dizer que está com uma depressão, ninguém gosta de dizer que tem um problema de ansiedade, ninguém gosta de dizer que tem um problema de burnout. E, portanto, eu acho que há aqui vários... Nós, só para dar nota, a Abreu tem um projeto de sustentabilidade e todos os anos tem um tema que desenvolve no seu projeto de sustentabilidade. Ao longo do ano, a saúde mental é o tema deste ano, é o tema que nós entendemos abordar este ano. E no âmbito desse tema temos falado nestas conferências e outras, temos nós próprios promovido algumas conferências sobre o tema da saúde mental, e o tema da saúde mental nas organizações está geralmente muito ligado ao burnout, e eu estive numa dessas conferências onde se falou muito sobre este tema da saúde mental. E o que eu retiro são duas coisas. É um problema de estigma em relação ao tema em si. As pessoas não gostam de dizer que estão doentes e, portanto, têm muito estigma em procurar um médico. Por exemplo, nós temos na Abreu um protocolo com o ISPA, onde damos consultas grátis aos nossos colaboradores que queiram e são as pessoas que marcam, portanto não passa pela organização, portanto cada um é que decide. Mas eu acho que as empresas têm que criar mecanismos, sejam grandes, sejam pequenas, não interessa a dimensão, criar mecanismos de percepção de problemas de saúde mental nas pessoas. As sociedades hoje em dia estão muito agitadas e há sempre muita pressa para tudo, e o trabalho é sempre com muita pressa e leva a situações de grande ansiedade. E é preciso detectá-las, e portanto cabe às organizações e cabe ao Estado ajudar a retirar este estigma, e estas conferências são fundamentais para isso, retirar o estigma dos problemas da saúde mental. Certo. Mafalda, ia-te também perguntar, no teu trabalho com as escolas, com empresas, sentes que há alguma reflexão sobre o peso associado ao estigma, neste caso de saúde mental? De facto, posso? Sim, claro. A palavra estigma, peso que o estigma tem em si, é algo que, antes ainda de irmos à questão da deficiência, é muito interessante falar, ouvir com esta a importância que nós damos ou não damos às palavras. Tá? E eu lembro-me que ao longo da minha vida, eu que sou supostamente a pessoa das palavras, houve uma altura em que entrava muito naquele registro já estou cansada da percepção negativa, porque há o preconceito, e depois entra a discriminação só vem a seguir, desta coisa de, no que tem que ver comigo, por exemplo, eu, como dizia a Ana há pouco na apresentação, a tentar dizer bem, que disse muito bem, a minha doença, o nome esquisito, osteogênese imperfeita, é considerada uma doença porque está na categoria das doenças raras. Por causa dessa doença, então, eu apresento uma deficiência motora. Portanto, há estas duas coisas, que é um bocadinho aquela coisa do hoje de manhã acordo e eu quero ser o quê? Pessoa com deficiência ou uma pessoa com uma doença? Porque há pessoas com deficiência que não aguentam, não suportam a palavra do mas eu não estou doente. Estou numa cadeira de rodas, ou eu não ouço, ou eu não vejo, mas eu não estou doente.
Porque associam a palavra doença a tu teres um sintoma, não é? Uma coisa que traz-te dor. Então, se a tua deficiência é só uma ausência, uma incapacidade de um sentido, a audição, motora, o que quer que seja, mas isso não te traz dor em si, então não é. No meu caso, como a minha deficiência traz associada fraturas que causam dor, e quando não estou partida, normalmente tenho as dores das mazelas, das fraturas antigas, então é qualquer coisa. E a pergunta é, no final do dia, o que é que isso interessa? Se é doença, se é deficiência, se é sintoma, se é dor, se é sofrimento, é o que as pessoas quiserem chamar. E os estigmas nascem exatamente por isso. Porque para aquilo que é positivo, nós damos pouca importância às palavras. Para aquilo que é negativo, nós damos uma importância desmedida. No contexto do mercado de trabalho, porque aqui falávamos também de CNS, falávamos do vosso contexto de trabalho, portanto, no meu, aquilo que eu senti, eu estive, de facto, a minha formação é jornalismo, depois eu estive inserida no mercado de trabalho muito cedo, logo naquela transição faculdade-mercado de trabalho, e, portanto, estive a trabalhar numa organização que tratava questões de ambiente, e eu estava no departamento também, obviamente, de comunicação, fazia assessoria de imprensa e todas estas questões. Depois de 8 anos, portanto, completamente inserida numa visão holística organizacional, a seguir tomei várias opções e portanto, estou hoje em dia a trabalhar também em comunicação, mas mais recentemente a fazer consultoria numa grande empresa de retalho, que tem e já tinha no seu ADN da empresa, mais do que cumprir as cotas, porque depois aqui vamos falar desta questão, não é? Porque as empresas são todas muito inclusivas, mas a importância, de facto, primária de todas é saber que estão a cumprir as cotas que têm que acontecer e que são legais. A partir daí, entra o perceber-se, de facto, se a empresa encontra valor acrescido em ter diversidade e inclusão nessa empresa. E quando eu falo de diversidade e inclusão, falo de um caldeirão que é grande. E que, infelizmente, e aqui não vou falar, obviamente, das percentagens em si, que tem muito que ver com esta questão de, quando se fala de diversidade e inclusão, fala-se de pessoas com deficiência, mas também se fala de questões étnicas, fala-se de questões de género, fala-se de questões de migração, de refugiados, de pessoas que vêm de portanto, situações mais em risco e vulnerabilidades do próprio meio onde estão. E o que eu me apercebo? Naquilo, quando nós vimos logo, mas há um estigma, mas as pessoas sentem que são discriminadas. Ora bem, nós também temos que ser muito realistas e perceber, quando se faz esse tipo de pergunta, nós estamos a falar do quê? Estamos a falar do recrutamento? Estamos a falar, depois da pessoa ser admitida e estar no contexto organizacional do dia-a-dia dela na empresa, porque não é só acolhermos, bem-vindo, que bom, temos alguém, preparamos as coisas quando estamos a falar aqui de questões mais, obviamente, motoras, tratamos das acessibilidades, isso é mais fácil. O problema é, e aqui vem aquilo que nos pode criar uma ponte com as doenças mentais, mas neste caso com a mente, é nós abrirmos pontes e derrubarmos os muros das questões das mentalidades. Portanto, nós não podemos querer que uma empresa seja inclusiva e por mais que compramos cotas e por mais que façamos um trabalho que é muito fácil e que hoje em dia quem faz recrutamento, eu não estou nessa área, já estou na seguinte, que é trabalhar os colaboradores que já existem nessas empresas e ajudá-los no dia-a-dia de como é que eles entendem que questões de empatia, liderança, atenção ao outro, esta questão do... É quase, isto é um bocadinho, desculpem a expressão, parvo dizer, mas é quase como se todos precisássemos de tirar um curso de humanidade. Porque, no fundo, estas questões todas são aquilo que nos aproxima mais relacionalmente dos outros. E, no final do dia, nós somos todos diferentes. Há gordos, magros, quer dizer, não vou agora enumerar a lista, né? Mas somos todos diferentes e até os gêmeos não são iguais, todos nós temos uma impressão digital diferente porque somos diferentes. As pessoas que fazem operações plásticas para se parecerem exatamente com alguém nunca vão ficar igual a alguém.
E, portanto, se me perguntar o que é que eu vi em termos de evolução, em termos de estigma, que eu acho, e continuo a achar, e aqui estou mesmo a falar como pessoa com deficiência, que depois temos o outro lado, que é a desvalorização, eu não sei se vocês sentem isso, pessoas do lado clínico e psicólogos que possam estar em sala, nós acreditamos que as pessoas com deficiência, eu quando digo nós é a sociedade, e é irónico, obviamente, as pessoas com deficiência, e aqui vamos excluir as deficiências cognitivas, mas se calhar, se pensarmos nas pessoas com deficiência cognitiva, podemos associar o suposto cuidador, o pai ou a mãe, ou a pessoa que está muito próxima dessa pessoa, quando vão e pensam, ok, é importante para o meu filho, ou é importante para mim, se eu tiver uma deficiência, estar inserido no mercado de trabalho, pensar nestas coisas. Primeiro, eu quero mesmo ir para o mercado de trabalho, ou eu quero só um sítio para ocupar o tempo? É porque há 3 vertentes dentro desta coisa de empregar pessoas com deficiência. A empregabilidade de pessoas com deficiência é uma coisa, o centro ocupacional é outra, e a responsabilidade social que a sociedade civil tem que ter para com estas pessoas é outra. E as empresas têm o seu departamento de responsabilidade social e que muitas delas, quando eu estou a falar de grandes multinacionais, têm um trabalho incrível. Responsabilidade social não é empregar uma pessoa com deficiência, porque nós não estamos a fazer um favor a essa pessoa. Portanto, esta questão de pensarmos sempre no lado do privilégio / favor, logo aí temos que tirar este estigma associado que vem de termos uma mente pré-feita para isto. Depois, quando a pessoa vai ao recrutamento e quando a empresa coloca alguém preparado e técnicos para o receber, nós lidamos com outra questão, que é, nós não podemos partir do pressuposto que as pessoas com deficiência, porque à partida já trazem algo a menos que as outras, e já estamos a pôr isso em cima da balança. Portanto, elas já estão em desvantagem. Porque ou não andam, ou não ouvem, ou, sei lá, ou têm um espectro do autismo, qualquer coisa. Então, nós que estamos a receber estas pessoas, já vamos com condescendência. E, portanto, quando essa pessoa está inserida no mercado de trabalho, já vamos tratá-la de uma forma mais levezinha, porque estamos a fazer um favor. E ela não é um colaborador igual aos outros. E, portanto, não é chamada a atenção quando falha igual aos outros. E vocês imaginam o que é que isto causa dentro do seio da organização para, se calhar, uma mãe solteira que acorda às 5 da manhã para ter um trabalho e conseguir alimentar os filhos, de repente vê alguém surdo, mas que entrou pelo programa específico de inclusão para as pessoas com deficiência e percebe que elas esfolam-se, matam-se a trabalhar para conseguir cumprir aqueles objetivos todos, e por mais que nós não queiramos que as pessoas sejam preconceituosas ou discriminatórias, elas vão ter que lidar a perceberem que se calhar o empregador, na altura, está a dar benefícios e a tratar aquela pessoa com uma condescendência muito maior. Quando tu percebes que, ok, eu não tenho uma deficiência diagnosticada, mas a minha vida é 1000 vezes pior que a dela. E, portanto, aqui, quando nós colocamos o caldeirão da discriminação e de falarmos destas coisas até aqui publicamente e pormos todos a pensar, incomodados com isto, eu sou a pior ativista que vocês podem convidar. Porquê? Porque eu, sim, luto pela igualdade de oportunidades e sei que nós temos direitos e os direitos têm que ser salvaguardados, e o filme que vocês vão ver a seguir fala exatamente disso. Teve que existir uma revolução para que eu pudesse, se calhar, estar aqui como mulher e como pessoa com deficiência, a ter voz e ter este microfone, mas nós também temos deveres. E aqui preocupa-me que a sociedade ache que uma pessoa com deficiência não pode ser uma pessoa passível de ter uma doença mental. E eu acho claramente que contem-se pelos dedos as pessoas com deficiência que acham e percebem que têm que ter um acompanhamento psicológico. Ou os pais, ou o namorado, o marido. E é muito, muito importante que isso aconteça. Não tinha a interromper. E só perguntar se alguém tinha alguma questão que quisesse colocar.
para, no seguimento do documentário, como é que é possível alimentar esta ideia de que a saúde mental é um direito, deve ser acessível a todos e a todas. Como é que se pode fomentar esta ideia nas escolas, nas empresas, em todos os cenários que nós ocupamos no dia-a-dia? Acho que isto, basicamente, é aquela pescadinha de rabo na boca, né? Tem que começar por algum lado, mas depois começamos a mexer e levanta, obviamente, muitas questões. Eu fui convidada, por acaso ia partilhar isto com vocês, mas lembrei-me há muito pouco tempo. Foi antes do Covid, parece que há uma vida antes do Covid e depois do Covid. Uma associação que é o IMCA de Setúbal. Eles trabalham muito estas questões, principalmente da promoção, da sensibilização, da não vergonha da questão da saúde mental nos jovens. E fazem uma série de atividades e campos de férias, lá está, nessa perspectiva também muito descontraída, de poder falar de assuntos sérios dentro de um ambiente mais de diversão e menos aquela coisa da sala de aula e da pedagogia, de que parece que estamos sempre a falar de conceitos muito complicados de atingir. E na altura eles convidaram-me para fazer, precisavam de fazer uma campanha com algumas figuras públicas que se chamava Fazes Parte, vocês podem encontrar no YouTube, e a ideia era fazer um guião, portanto, de alguma coisa que fosse apelativa, com alguém, foram buscar um ator, um miúdo novo que era conhecido, e uma cantora que também estava em voga nas redes sociais, exatamente para trazer aqui este lado de mediatismo dos miúdos se agarrarem nisto e pensarem o que é que será que ela está a dizer. E convidaram-me para fazer o guião desse vídeo da campanha toda. E eu lembro-me que, no meio desta coisa de como é que vamos falar para os miúdos, é começar a desconstruir também este lado da linguagem e do que é que para os miúdos é moda. Ou seja, é moda para um jovem ter uns ténis daquela marca, porque alguém tem uns ténis daquela marca. É uma vergonha se eu disser eu vou ao psicólogo. Porque se eu disser eu vou ao psicólogo, eu sou maluco. E os meus colegas vão achar que eu sou maluco. Então, a desconstrução desta mensagem e daquilo que pode funcionar quase como se nós quiséssemos vender uma mensagem, não é? Quase como uma publicidade. Quase como se tivéssemos, fôssemos uma empresa de um produto qualquer, aliciante, e o produto aliciante é cuidar da nossa saúde mental. E olhar para esta questão, eu acho que, no fundo, é quem trata, eu não estou a falar só do CNS, mas também de empresas privadas e pessoas que estão ligadas não só à psicologia, mas ao lado da educação, olharem para, ok, como é que os outros fazem, não é, às vezes o produto não interessa, é a ferramenta. Não é? Como é que nós, quais é que são as ações de charme, que tipo de linguagem é que os miúdos vão atrás, para de facto poder chegar a eles e mostrar esse lado. Depois, há pouco também foi falado aqui, nesta questão de, quando falamos da igualdade de direitos e de chamar as coisas pelos nomes, eu costumo dizer que eu sou daquela era, né, em que é moda os CEOs terem um PT, depois é moda os CEOs terem um massagista, depois é moda os CEOs terem um coach, e eu pergunto, quando é que vai ser moda entre os CEOs e toda a gente ter um psicólogo? E isto eu acho que é o caminho, que é nós percebermos que, da mesma maneira que tivemos aqui um período em que era quase moda, e na altura eu estava a trabalhar na área do ambiente, e todos os miúdos levaram com eu acho que aquilo era quase ideologia, ainda bem, e da questão de separar o lixo, como é que separava o azul, o amarelo, e depois, entretanto, já ninguém fala disto. Mas nós tivemos ali um período em que eu sei, porque eu posso falar de experiência própria, que os pais já não os aguentavam em casa. Porque eles levaram com tanta coisa na televisão, com tantas ações giras, com coisas nos supermercados, com coisas nas escolas, que não me importava bem. Eu acho que eles nem se apercebiam bem da importância da mensagem. Agora, tudo era passado com as ferramentas que eles gostavam. E o que é que fez? Educaram os pais em casa. E eu começo a achar que esta questão da saúde mental, de nós conseguirmos, se calhar, partir pedra neste lado, é
fazer educarmos os miúdos, irmos por baixo e usarmos as ferramentas que usámos se estivéssemos a vender um chocolate importante ou uns ténis de marca XPTO, usar as redes sociais, porque vou ser muito sincera, isto para nós funciona, é importante e a sensibilização tem sempre que acontecer. Mas um adolescente não tinha pachorra para estar aqui 10 minutos a ouvir-nos falar, a esta hora, com esta luz, de questões super importantes, a um domingo à noite. E depois nós pensamos, ok, mas nós temos que fazer qualquer coisa. E é importante haver voz, não é? E a voz é clara, mas eu acho que já estamos na fase, as pessoas estão muito cansadas, já todos percebemos que é importante, já todos percebemos que é urgente. Ainda não saltámos, foi como é que se faz isto. Mas como eu sou uma otimista, acredito que vamos chegar lá. Puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, eu sou médica de saúde pública e ninguém sabia o que é que nós fazemos. Eu acho que muita gente ainda não sabe o que é que os médicos de saúde pública fazem. Portanto, perceberam que nós existimos com o Covid-19, mas antes de Covid-19, e agora estamos a retomar novamente as nossas atividades normais, chamemos assim, nós, a saúde pública, as unidades de saúde pública, são responsáveis por operacionalizar os programas nacionais. Um dos programas nacionais que existe é o Programa Nacional de Saúde Escolar. E estou focando na questão dos jovens. O Programa Nacional de Saúde Escolar tem, uma das vertentes, trabalhar a parte da saúde mental. E, portanto, qualquer objetivo da saúde pública é chegar ao maior número de pessoas possíveis. Portanto, e a melhor forma de evitar a doença mental é através da prevenção. E é isso que estes programas fazem, é isto que as unidades de saúde pública fazem. O que é que acontece? As unidades de saúde pública também, como a maior parte dos serviços, têm falta de profissionais. E, portanto, para operacionalizar tudo o que precisariam de operacionalizar da forma que nós sabemos, portanto, já não precisamos de inventar a roda já existe. Sabemos como temos de fazer, sabemos que profissionais é que precisam de estar no terreno, temos profissionais formados, precisamos de mais profissionais, precisamos de ter mais meios para podermos implementar esses programas, porque, ou seja, nós, a nível da saúde escolar, e é trabalhado numa série de dimensões, como disse, uma delas ou seja, nós falamos muitas vezes da questão da obesidade, é trabalhado muito nas escolas, a alimentação saudável, a atividade física, que também é enquadrado neste programa, mas também temos a parte da saúde mental. E nós também, as próprias unidades, estão carentes de pessoas para conseguir dar resposta a tudo, não é? Porque depois nós somos responsáveis por outra série de coisas, rastreios, quer dizer, nós fazemos muita coisa. Se tiverem curiosidade de saber o que é que fazem as unidades de saúde pública, vão ver que nós temos muita coisa e trabalhamos muito na parte da prevenção. E a prevenção é que está na base ou seja, para não chegarmos à fase de termos números tão elevados, não é, de patologia mental, e nomeadamente a patologia mental comum, que é mais prevalente, é trabalhar através da prevenção. E nós temos pessoas que estão formadas para isso, nós temos, os programas estão definidos, nós sabemos como é que temos que fazer, e uma vez mais é o mesmo problema de sempre, existem poucas pessoas para conseguir operacionalizar no terreno esses programas, mas isso seria uma forma, lá está, de trabalhar nas escolas, portanto, que existem períodos já do horário escolar que estão definidos para isto, portanto, isto é reconhecido como sendo necessário trabalhar estas dimensões nas escolas, e, portanto, e não é uma questão opcional, portanto, faz parte do programa, é um programa que está legalmente implementado e, portanto, existe. Agora precisamos dos recursos. Infelizmente, não conseguimos, estamos muito longe daquilo que nós gostaríamos de fazer para obter os resultados que nós gostaríamos de obter e que nós sabemos que é através disso, ou é a partir daí, que nós conseguimos trabalhar o problema, não é? Ou melhor, trabalhar esta área antes de se tornar um problema, não é? E, portanto, uma vez mais, precisamos equipas multidisciplinares, também nestas equipas, enfermeiros também, que também temos falta, ou seja, não é só questão dos psicólogos, nós precisamos também de enfermeiros que trabalhem nesta parte da saúde comunitária, precisamos de psicólogos, as escolas também têm imensa dificuldade com os poucos psicólogos que têm para dar resposta a tudo, porque também eles estão ou devem ser incluídos nestes programas de prevenção. Enfim, é o problema de sempre, não é?
A roda não precisamos de inventar, já existe. Aproveitar só para perguntar, para além da resposta médica, como é que nós podemos trabalhar esta questão da literacia para a saúde mental e encará-la como uma luta de todos nós? Como é que nós próprios podemos estimular isso? Ou, por exemplo, este festival, através da cultura, através da arte, como é que também pode estimular a literacia para a saúde mental? E como é que nós próprios o podemos fazer enquanto seres humanos? Eu gosto da parte da jornalista a perguntar o que é que nós podemos fazer, não é? Porque eu ia chegar aí. Okay. Porque nós precisamos de tornar isto moda, nós precisamos realmente de dar voz, mas dar voz às pessoas, não só aos profissionais, porque isso já se vai ouvindo, mas as pessoas identificam-se com os modelos que sejam significativos. Então é preciso dar voz a exemplos de pessoas que foram conseguindo conquistar este direito de ser visto como igual, dentro da diferença que todos nós temos. É claro que em algumas pessoas eu vou identificar algumas questões e vou estar atenta a umas questões, a outras vou estar atenta a outras. Mas é o direito de participação. É o facto de nós estarmos todos aqui a falar das pessoas com deficiência e depois quase não as vermos na televisão. Não se pergunta a opinião a estas pessoas que sentem as coisas de uma forma também bastante estruturada e não é? Às vezes as pessoas quase que ficam admiradas de como são eloquentes a falar sobre uma qualquer questão e, portanto, não são chamadas. Mas não significa que não tenham refletido sobre as coisas, não significa que não tenham opinião e que, tal como quando nós falamos das questões de género e dizemos, perguntem às mulheres como é que querem, então vamos perguntar às pessoas com deficiência como é que será. Mas vamos também falar com as pessoas a nível de saúde mental. Se nós queremos saber o que é que os jovens precisam para realmente incluírem esta questão no seu discurso. E eles estão cada vez mais a fazê-lo, cada vez mais se ouve que estar no psicólogo e respeitam isso e tentam ajudar. Eles identificam, precisamente na questão quando fazemos o diagnóstico da situação nas escolas, eles identificam a saúde mental como uma área que eles querem trabalhar. Portanto, eles identificam. Só que depois levam como palestras. O problema é esse. Exatamente. Eles querem trabalhar, mas depois só conseguem ouvir. E ninguém lhes pergunta, ok, então como é que vamos trabalhar? Então é mesmo isso, é começar a trabalhar com as pessoas para quem é dirigido, ok? E eu estou a dizer isto porque eu trabalho também em Cabo Delgado e cheguei lá eu cheia de boa vontade, ok, vamos lá trabalhar, as pessoas aqui já perceberam que o trauma é uma questão muito forte, etc. E chego lá e percebo que existe a ordem dos médicos, existe a ordem dos médicos tradicionais, que são os curandeiros. Não existe sequer uma ordem dos psicólogos. Não se falava de apoio psicológico, começava-se a falar de apoio psicossocial. E então misturamos a ajuda humanitária com o apoio psicológico. E então começar a trazer as questões da psicologia e da saúde mental para conseguirmos trabalhar com os deslocados, mas também fazer ver que a população que está a acolher também tem estas questões e que precisamos de prevenir. Que é outra questão, não é? Se cai problema, não é? O prevenir, e esta mudança de paradigma da remediação para a prevenção, enfim, porque é que vamos criar um problema antes de ele existir? Nós não estamos a criar, nós estamos a preveni-lo, claro. Nós estamos a evitá-lo. E, portanto, nada como trabalhar com a própria população. Neste momento são as deslocadas que vão às reuniões dizer nós precisamos disto. Ok? E, portanto, é um bocadinho por aí. O que é que os jovens querem para poderem falar sobre isto? Porque eles têm muitas ideias. Eles têm muitos problemas, mas eles também têm muitas ideias de como fazer isto. Muito obrigada. Já escutámos aqui o nosso tempo de conversa. Muito obrigada pela conversa e muito obrigada ao público. E até à próxima. Obrigada.